a gente vai girar a chave, que a gente tem acompanhado aí o caso da modelo Yasmin Brunet, tá? Algumas pessoas têm se identificado muito com essa questão da compulsão alimentar, que na verdade é um transtorno. E quem está aqui hoje, né, para falar sobre o assunto é a nutricionista Carolina Dias. Quero agradecer a presença, viu, doutora? E eu quero que a gente já começar, na verdade, esse nosso bate-papo falando o que causa essa compulsão, porque eu acho que muitas pessoas, né, se não sofrem, já sofreram, ou um dia vão passar por essa questão. A gente sabe que tem a questão da ansiedade, e eu acho que o fato de você também estar muito tempo parado, né, sem estar, não sei, se eu estiver errado você me corrija, sem estar praticando exercício, sem estar com algum foco, isso pode também ocasionar essa compulsão. É isso mesmo, doutora? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação. É muito interessante o assunto, interessante ela ter falado, mencionado isso num programa de televisão, né? Porque abre aí essa pauta para a gente estar abordando sobre o assunto, porque atinge muitas pessoas e muitos têm vergonha, porque inclusive um dos sintomas da compulsão alimentar é a vergonha, né? Então elas se escondem atrás de alguns sentimentos e comem as suas próprias emoções. A gente fala na nutrição comportamental que a gente muitos, né, indivíduos comem as suas próprias emoções. E você me perguntou o que causa a compulsão alimentar. Na verdade, ela tem um caráter psicológico, né? Então, assim, a própria ansiedade pode causar, a falta de exercício físico, você citou sobre isso, sim, né? Quando a gente faz exercício físico, a gente libera dopamina, serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, por prazer. E quando você está bem, você tem uma diminuição, uma propensão a uma compulsão alimentar. Então, acho que sim, é um dos tratamentos, é a indicação de exercício físico. No caso da Yasmin, não sei se procede essa informação, mas algumas pessoas falam que ela já até se queixou, né? Que como ela está isolada dentro de uma casa, ela está participando de um reality, então a falta do cigarro, que ela é fumante, né? Então o fato dela não estar fumando, né, segundo alguns estão comentando que ela já se queixou, seria essa falta, né, de do tabaco em si. É importante, Alex, a gente explicar como é diagnosticado a compulsão alimentar, porque as pessoas elas confundem o comer em excesso, comer compulsivo de vez em quando com a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar realmente ela é um transtorno, ela tem tratamento de caráter multidisciplinar. E como é que mais ou menos a gente consegue entender se, por exemplo, a modelo Yasmin tem compulsão alimentar ou não? Ela precisa desenvolver esse comer compulsivo de maneira que ela exagere realmente no alimento, chegue a se sentir excessivamente, demasiadamente cheia. Isso tem que acontecer no mínimo 1 a 2 vezes na semana. E num espaço de tempo de 2 horas, ela precisa ingerir todo esse alimento até ela ficar demasiadamente cheia. E isso tem que acontecer por pelo menos 3 meses para a gente pensar realmente no transtorno de compulsão alimentar periódico, que é o nome do transtorno de compulsão alimentar periódico. Porque às vezes muita gente fala, eu tenho compulsão alimentar, eu não consigo parar de comer. Sim, mas isso aí acontece só dia de sábado? É só durante um momento que você vai comer uma feijoada? Não, né? Não é bem assim. Realmente precisa ser tratado, precisa ter um diagnóstico médico, precisa ter um diagnóstico psicológico e precisa ter um tratamento nutricional associado para que haja realmente controle e tratamento. Mas nem sempre a gente come em excesso, a gente tem compulsão alimentar, sabe? Então é importante a gente entender o que é realmente. Então, em outras palavras, às vezes a gente está comendo muito porque está com fome, às vezes porque aquela comida realmente está muito, muito boa, às vezes porque você está na companhia de amigos e tal, mas, se eu estiver errado, mais uma vez você me corrija, doutora, mas às vezes você está ali e não está com fome, mas sua mente, sua cabeça está pedindo que você coma e você necessariamente já está até empanzinado, como as pessoas falam, né? Já está cheio, mas mesmo assim quer comer. Me diz uma coisa, doutora, existe o fato de a pessoa, quando dá essa compulsão, desenvolver a vontade
por um único alimento, por exemplo, eu preciso comer, eu quero comer amendoim, Sim. ou pipoca, ou carboidrato, Sim. ou tem que ser um doce, é Sim. viciado, E sim. por exemplo, viciado em amendoim, aí come 1 quilo de Pode. amendoim ou chocolate, enfim. Ontem mesmo, no consultório, eu tive uma paciente que ela me confessou que ela comeu em uma tarde, assim, no espaço de 2, 3 horas, 10 barras de chocolate. Ou seja, a compulsão alimentar. Eu perguntei quantas vezes isso acontecia por semana, há quanto tempo, e aí você começa a traçar realmente o diagnóstico. Se foi um episódio isolado, que a gente chama de comer compulsivo, ou se é um transtorno já frequente, né? E aí tem um dos tratamentos, assim, eu gosto de trazer assim, uma pequena, digamos que, uma luz no fim do túnel para quem está aí assistindo, que às vezes não tem acesso, né, a algum profissional, alguma coisa assim. Começa a fazer, Alex, um diário alimentar. Isso é legal trazer, né? Como é que funciona? A pessoa vai começar a anotar o que ela come. São 3 colunas. Vocês vão pegar, dividir um papel em 3 partes. Fazer o que é que vocês estão comendo, colocar o horário, colocar qual é o sentimento que você teve ao comer aquilo ali. E a gente vai trazer numa outra parte o que é que a gente pode fazer para controlar aquele sentimento. Porque geralmente, por exemplo, vamos citar esse exemplo, comeu 10 barras de chocolate numa tarde. O que é que trouxe aquele sentimento? Foi um nervosismo, brigou com uma amiga, a ansiedade, vai fazer um vestibular? O que é que trouxe aquilo ali? E qual é a estratégia que a gente vai adotar para quando ela sentir isso de novo, ela não partir para o alimento? Então, aí quando você começa a fazer esse diário alimentar, você fala, nossa, eu não precisava ter comido aquilo. Você começa a recordar algo, porque uma das características muito claras do compulsivo, né, do comedor compulsivo, como a gente chama, é que ele nem percebe o que ele está comendo, ele não raciocina sobre o alimento, ele não sente o sabor, ele não lembra da quantidade. Então, quando você anota, você começa realmente a lembrar, você começa a falar, poxa, eu comi 10, eu nem lembraria se eu não tivesse anotado. É interessante, aí você começa a racionalizar o alimento. A gente come muito realmente na compulsão mesmo. É verdade, é verdade. A gente, quem nunca, né, de chegar, rapaz, eu almocei hoje, o que será? Lá Na correria, à noite, lá, o que eu comi hoje? Nem lembra o que comeu ao longo do dia. É uma excelente ideia, viu, doutora? Existe também, doutora, compulsão por bebida alcoólica? Com certeza. Na verdade, a compulsão, ela pode ser por qualquer coisa, né? Geralmente, por exemplo, uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que está precisando de uma terapia, de um tratamento psiquiátrico, uma depressão, ela pode desenvolver compulsão para compras, ela pode desenvolver compulsão por álcool, ela pode desenvolver compulsão por comida. E, normalmente, a pessoa que sai de uma compulsão, se ela não tiver sendo tratada, ela pode partir para outra compulsão. Sai de uma compra e vai para uma comida. Sai de um álcool, uma pessoa que, por exemplo, que faz bariátrica, se ela não fizer uma terapia, um tratamento associado à cirurgia, ela pode desenvolver outro tipo de compulsão. Entendi. E aí pode ser compulsão por cigarro, Sim, por sexo, por tudo. Com certeza. Infelizmente, com certeza, tem que haver tratamento. Esse tratamento são 3 pilares, né? Psiquiátrico, terapia, eu gosto muito de indicar terapia cognitiva comportamental, que a gente traz esses exercícios, como eu falei, do diário alimentar, entre outras estratégias, que aí os psicólogos vão saber muito mais do que eu. E a parte nutricional. Aí o que o nutricionista tem que fazer? Jamais entrar numa restrição, né? Tem que ser uma reeducação alimentar. Esse paciente precisa de rotina. São pessoas que geralmente eles trocam o almoço pelo café da manhã, o café da manhã pelo almoço, eles comem hambúrguer no café da manhã. Então eles precisam saber que o almoço tem que ser comida ali, o feijãozinho, um arrozinho, uma saladinha no almoço, né? Tem que ter rotina, horário, para poder começar a reeducar o seu cérebro, porque o seu cérebro precisa de reeducação mesmo. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Quando a gente sente fome, né? O ser humano, na verdade, de uma forma geral, ela tem que comer toda vez que sente fome ou você tem que começar a trabalhar? Porque, como já foi falado aqui pela senhora, na verdade, tem a compulsão alimentar, mas tem a fome também. Isso. E essa questão da fome, não, mas estou com fome. Às vezes você comeu um hambúrguer, comeu outro, mas você ainda está com vontade de comer outro. Como é que faz isso? A gente tem que perceber se é fome psicológica ou se é fome fisiológica, né? Às vezes, uma dica é, beba água. Será que
mude o que você está fazendo, vai assistir um programa Universo, vai mudar muda o pensamento, porque às vezes a gente está ansioso, a gente não está com fome. Por exemplo, quem comeu um prato de arroz, feijão, salada, proteína, será que uma hora depois, realmente um prato ok, legal, cheio de vitaminas, minerais, vai estar com fome? Não, ela está ansiosa. Mas ela não tem uma fome fisiológica. Agora, se ela comeu um hambúrguer que não nutriu ela, apenas alimentou, e é uma alimentação que ela muito carboidrato. O carboidrato, o que é que ele faz, Alex? É interessante trazer isso. O carboidrato, ele dá uma saciedade rápida, mas ele traz uma hipoglicemia rápida e você sente fome rápido. Por isso que é importante comer proteína, ovos, peixes, carnes, né, proteína vegetal, o grão de bico, a quinoa. Por quê? Porque a proteína, ela traz saciedade a longo prazo. Ela não é como carboidrato, como o pão, como a farinha. Entende? Então, às vezes a pessoa não se alimentou, ela não se nutriu, ela apenas se alimentou de calorias vazias e aí ela pode ter uma fome, sim, mas aí ela precisa passar por um nutricionista para reorganizar trazer uma reeducação alimentar, porque ela não tem que estar sentindo fome a todo momento. Doutora, a gente sabe que cada caso é um caso, né, isolado, cada caso tem que ser avaliado, mas assim, de uma forma geral, alguns protocolos afirmam que você tem que ter ao longo do dia pequenas refeições com intervalos, né, de tempo. Aí tem protocolo que diz que você tem que fazer 6 refeições ao dia, em pequenas quantidades. Qual seria mais eficaz? Aí outras pessoas já defendem a questão do jejum. Qual seria uma orientação? Mais uma vez, volto a deixar claro aqui que cada caso é um caso, mas o ideal seria você esperar a fome chegar para você se alimentar, ou você, a cada 2, 3 horas, 4 horas, você se alimentar mesmo sem a fome? Alex, isso é muito individual. Por exemplo, num comedor compulsivo, a gente orienta a comer de 3 em 3 horas, para não esperar a fome chegar e ele não acabar tendo aquele gatilho e entrar para a compulsão alimentar. Mas, por exemplo, eu só faço 4 refeições ao dia. Eu tomo café da manhã, eu não lancho pela manhã, eu parto para o almoço, lancho à tarde e janto. Ou seja, é a minha rotina que funciona para mim. Mas talvez não funcione para Alex. Às vezes, Alex precisa ter mais refeições. O jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional de muita eficácia, uma das estratégias nutricionais com maior comprovação científica, onde a gente mobiliza a gordura como fonte de energia. Mas ela não é para ser feita todos os dias, por exemplo, né? Não é para a gente estar trazendo isso como padrão alimentar, não é. Mas ela é uma estratégia alimentar que a gente pode trazer num processo de emagrecimento, para alcalinizar o seu corpo, diminuir propensões a doenças autoimunes, a processos inflamatórios, desinflamar o seu corpo, mas não é um padrão alimentar. Mas a quantidade de refeições ao dia, ela é muito individual, contanto que, um ponto importante aí a gente falar, contanto que quando chegue à noite, você não venha comer porque você não comeu no lanche, porque você não comeu no almoço, porque é o pior horário de se alimentar. Quando a gente está à noite, o nosso organismo ele já está com mais melatonina, a gente já tem menos cortisol, a gente já tem um meio de desacelerar mesmo para poder você dormir. Se você traz, aí não almoçou, porque está aqui no programa, não teve tempo para nada, chegou em casa e vai comer tudo, aí você vai engordar muito mais do que se você tivesse comido aquela mesma quantidade de calorias, porém durante o dia que você estava em processo de gasto calórico. Então, gente, você que está ligando a televisão agora, a gente está falando, tá, de um transtorno, a compulsão, na verdade, que pode ser e deve ser tratada. Muita gente, inclusive, sofre desse transtorno e não sabe. Acha que, não, eu sou guloso, né? Não, eu gosto realmente de comer. E, às vezes, você está faltando só, né, esclarecer alguns pontos, alguns gatilhos aí na sua mente, para que você siga a sua rotina sem extrapolar muito. E a gente volta aqui a bater um papo com a nossa parceira já, né, a doutora nutricionista Carolina Dias, falando sobre compulsão alimentar, tendo como exemplo aí, né, a BBB e Yasmin Brunet, que já declarou, né, sobre essa compulsão alimentar que ela está sofrendo, ou já sofria também, a gente não sabe ao certo,
na sua vida. Carol, prazer tê-la você aqui de novo, né? Prazer. O seu primeiro bate-papo com o Alex foi bem esclarecedor e você tocou num assunto que eu gostaria de abordar de novo, que eu achei super interessante, que é a questão da fome fisiológica e a fome psicológica. Isso. Essa fome psicológica, ela é necessariamente a compulsão alimentar ou não? Não. Não tem nada a ver? Não Ok. tem nada a ver. A fome psicológica, ela pode, sim, desenvolver uma compulsão alimentar, se você realmente acaba fazendo isso por várias vezes e se excedendo, mas nem sempre, a gente não tem nada a ver. A gente pode ter uma fome psicológica, por exemplo, numa ansiedade de estar aqui fazendo uma entrevista. Entendi. Então, eu estava com É a fome famosa, na verdade, eu estava com a fome psicológica. boca nervosa. Eu tinha acabado de almoçar e estava procurando café ali atrás. Eu falei, gente, que vontade de comer alguma coisa. Ali era a fome psicológica da ansiedade, de trazer um assunto tão legal, assim, né? Tão importante. Então, ali, acho que todo mundo aqui, de vez em quando, tem uma fome psicológica. Não nem fala. Né? É um negócio sério. E eu queria justamente continuar nesse assunto, porque eu, né, me pego, às vezes, né, nessa situação, dessa fome psicológica, que ataca sempre à noite. Né? É uma coisa impressionante. Eu não sei, vocês que estão acompanhando a gente, que podem, né, ter essa fome psicológica também à noite e tal, que aí você fica ali, tá vendo televisão, daqui a pouco, vai ali na geladeira, abre uma coisa. E é sempre, né? E às vezes é sempre bobagem, né? Nunca é uma alimentação saudável, sadia. É sempre ali, é um biscoito, é alguma coisa, um chocolate. Até que eu não sou tanto de doce, mas vai lá, né? E faz um sanduíche e tal. Por que geralmente é à noite que as pessoas se encontram nesse estado? Por dois motivos. Porque à noite a gente está com um tempo mais ocioso. Então, se você tem um tempo mais ocioso, você tem tempo mais para pensar e perceber a sua... Pensar em bobagem, pensar em besteira. Se tem uma percepção maior da fome. Aqui a gente está no bate-papo, a gente não está nem pensando nisso, né? No trabalho e tudo, nos problemas do dia a dia. E também porque, Alex, Léo, porque acaba que a gente não se alimenta corretamente durante o dia. Uma dica até para vocês aqui, você quando termina o programa, não sei se você consegue, bate de repente uma fontezinha de proteína, um whey protein, uma proteínazinha aqui, isso, umas 5 horas eu gosto muito de colocar nos meus cardápios, o whey batido com uma frutinha, pode ser com canela, com cacau. O cacau, ele libera triptofano, e o triptofano, ele é precursor da serotonina, que é esse neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Então, é interessante a gente trazer um lanche da tarde bem proteico e trazer, por exemplo, de repente uma fórmula mesmo, que a gente consiga formular o triptofano, para você não ter essa compulsão à noite. Compulsão não transtorno, mas essa vontade excessiva do alimento, entendeu? De pensar tanto, que aí a gente consegue. Às vezes pode ser que a gente esteja dando um espaço muito grande. Tem gente que almoça, trabalha a tarde toda e vai para casa. É claro que vai acabar sentindo muita fome nesse Chegar de noite horário. vai estar sentindo Vai querer fome. comer tudo, né? Então é importante o lanche da tarde. Carol, você tocou aí no whey protein, né? Que é um queridinho, principalmente das pessoas que malham. Isso. Mas necessariamente só as pessoas que malham Não. utilizam ele, Não. podem utilizar ele. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, estava lendo sobre isso, estudando um artigo novo agora que saiu, falando de crianças também que podem tomar whey protein. Meu filho, eu dou whey protein para ele. Quantos eu dou anos? meia dose, 10 anos. Então, de manhã, por exemplo, na vitamina dele, eu boto meia dose de whey, porque ele não come muito. Danilinho, meu filho, inclusive, se estiver assistindo, um beijo para ele, que ele disse que ia assistir, está em casa de férias. Ele tem uma certa limitação de algumas verduras, de algumas frutas, ainda está nessa fase de adaptação alimentar, né? Infelizmente, eu não consegui trazer tudo para ele, então eu coloco para sustentar mais a questão da proteína, é importante para não perder massa muscular. Maravilha. E com relação, já que você tocou aí no assunto do seu filho, a gente percebe que não só a criançada, mas a gente está com esse vício, né? De estar trabalhando o tempo todo com esse aparelhinho que está aqui na minha mão. E na hora da alimentação? Isso prejudica também até a uma questão, não só falo psicológica, mas eu falo Com certeza. fisiológica, né? De você até absorver melhor os nutrientes, você estar saboreando melhor a comida, e isso te ajudar numa digestão e tudo mais do seu organismo. Léo, com toda certeza. Inclusive, um dos tratamentos, inclusive, do comedor compulsivo, e não só dele, mas de todos nós, é que a gente tenha plena atenção ao se alimentar. Ao prato, a ao gente que você está se precisa alimentando. perceber, raciocinar, observar o cheiro, o sabor. A gente tem que entender o alimento, a gente tem que ter essa plena atenção. Isso é interessante, sim. Não pode ter celular. Meu filho mesmo, essa
criançada aí com mania de, né, de celular, de não sei o quê, tem que tirar a televisão, ele tem que ter plena atenção no alimento, porque a gente, sem perceber, a gente está comendo em excesso, porque a gente nem lembra, como eu falei mais cedo com Alex, que a gente comeu. Então, aquela coisa do diário alimentar, para as pessoas que têm compulsão alimentar é importante, para lembrar, nossa, eu comi uma barra de chocolate 9 horas da manhã, eu nem lembraria se eu não tivesse anotado. Porque a gente tem essa mania, né? Tem, total. Na correria, a gente toma um café e esquece que tomou o café. Quando vai ver, tomou outro, porque esqueceu, porque é a correria mesmo, a gente se passa. Então, o comer com plena atenção é super importante, não só para a criança, mas para os adultos também. E com relação, só voltando aqui à questão do whey, que eu acho interessante a gente trazer, já que a gente está falando com todo tipo de pessoa aí fora, a gente tem que ver, tem pessoas que têm contraindicação, que são pessoas que têm problemas renais, hepáticos, a gente tem que ter um cuidado. Até saber a dosagem certa de você utilizar. Não é nada livre, tomar 2, 3 doses por dia, isso não pode, tá? Mas pessoas saudáveis não tem problema nenhum. Ok. E o tratamento para quem tem a compulsão, uma pessoa que realmente é compulsiva, certo? O que seria o tratamento? Acompanhamento psicológico também e justamente com vocês, nutricionistas? Isso. Acompanhamento psicológico, sem dúvida nenhuma, eu acho que o pilar principal, entender o que faz você comer em excesso, entender qual é o gatilho que te leva a comer em excesso, né? Uma vez um paciente, por exemplo, chegou lá no consultório e eu pedi que ele colocasse alarme no celular, tipo, não preciso disso, não preciso desse biscoito. Ele me contou o que ele fazia e o que ele estava fazendo, então eu fui trazendo alarmes para ele lembrar, olha, não preciso, sabe aquela coisa do trazer para o consciente que ele não precisa, isso serve para compras. Eu não preciso de mais roupa, eu não preciso de mais bolsa. Com certeza. Né? Porque a gente sensacional. A gente se perde no dia a dia, a gente realmente tem essa coisa da compulsividade, do automático, e a gente não pode viver no automático. A gente precisa trazer para o racional, e a rotina é importante, a disciplina é importante para o tratamento psicológico, nutricional, ter rotina da alimentação, o que é o café da manhã, o que é o almoço, o que é o jantar, trazer os lanchinhos, nesse caso, para essas pacientes, para essas pessoas não desenvolverem à noite no pior horário, que geralmente é o horário da compulsão alimentar mesmo. Maravilha. E o que a doutora Carolina falou, né? Você tem que observar o que é melhor para você. Não tem que ter vergonha se a psicóloga está chegando para te indicar a melhor forma de você conduzir. Porque as pessoas, às vezes, ficam, né? Será que eu fizer essa técnica aqui na rua, as pessoas vão ficar me olhando, observando que eu estou fazendo esse tipo de anotação? Esqueça. Você tem que pensar no que é melhor para você. Tem que parar com a vergonha, que as pessoas ainda têm, né? Muita vergonha de dizer que ou frequenta um psicólogo, ou que está fazendo análise. Jamais, minha gente. Tem que procurar o que é melhor para você. Eu achei super legal quando a modelo, falou, né, no programa sobre isso, porque imagina, uma menina linda, magra, e fala que tem compulsão alimentar. Justamente. Por que não eu, por que não você? Qualquer pessoa pode desenvolver e tem que dizer, não, vou tratar, tenho depressão, estou tratando. O importante é a gente ter o autoconhecimento e saber o caminho do tratamento, né? Com certeza. Estamos de volta, vocês estão vendo imagens ao vivo, tá? Da nossa cidade, as câmeras estão molhadas, tá? A chuva tá vindo e tá insistindo, hein? Agora é engraçado que em alguns pontos estão chovendo, em outros pontos, tranquilo, nem parece. Chuva tudo que tem, né? Que chova tudo que tem que chover, para que no carnaval a gente, né? Porque já teve carnaval aí que Iemanjá, tá? No dia 2 de fevereiro, a gente tem um 2 de fevereiro com céu limpo. E olha aí, ó, Rio Vermelho, tá tranquilo, quer dizer, mais ou menos, né? Tá um pouco nublado ali, mas enfim, por enquanto ainda não está chovendo. E a gente, aqui com a nossa nutricionista, doutora, essa questão dessas dietas restritivas, isso é bacana, é legal para você educar, você, bem ou mal, você tá seguindo uma certa restrição, né? Principalmente para quem é compulsivo, ou não é uma opção bacana? Não é uma opção bacana. O ideal é realmente a gente procurar um profissional que tenha entendimento sobre o assunto, que realmente traga uma reeducação alimentar para você,
que coloque os seus horários, que traga a sua rotina, que te oriente e que você tente seguir aquilo por pelo menos 3 meses, para que aquilo comece a virar um hábito a partir disso. Tudo que a gente repete, mesmo sendo inicialmente um sacrifício no primeiro momento, você acaba virando um hábito com a repetição, né? Eu digo que a gente não tem que buscar motivação para fazer as coisas, a gente tem que buscar a disciplina. A disciplina nos leva a lugares mais longe do que a própria motivação, que a gente não vai ter motivação sempre para fazer as coisas, buscar realmente virar uma chave, né? Que em 2024 a gente busque ter saúde para emagrecer e não apenas emagrecer para ter saúde, porque quando a gente faz qualquer coisa pelo emagrecimento, pela estética, a gente muitas vezes ganha doença, ganha realmente transtornos alimentares, porque o transtorno a gente acha que é só a obesidade. Não, a obesidade ela é um dos transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia, são pessoas que estão desesperadas, achando que o alimento engorda, tudo que come engorda, e não é assim. Se você souber se alimentar, você está, inclusive, cuidando do seu organismo, trazendo antioxidantes, compostos bioativos. Os alimentos são importantes para a gente precisa se alimentar. Não é deixar e parar de comer, fazendo qualquer dieta da moda, restritiva demais, para emagrecer, nem tomar medicação, nada disso. As medicações, o que foi aí o pessoal está fazendo é para obesidade, usando uma muleta inicialmente, mas tendo que aprender a emagrecer. E aprender a emagrecer não é perder peso, é você realmente entender o que alimenta e o que te nutre. E nem tudo que te alimenta te nutre. É importante a gente ter esses entendimentos. Doutora, quero agradecer a sua participação. Queria que você deixasse seu contato, né, para as pessoas que queiram, né, tirar dúvidas, fazer uma consulta aí. Pode entrar no Instagram, buscar o @Clínica Carolina Dias, é o que eu uso, inclusive, eu que respondo, eu que estou por ali mesmo. A gente tem uma clínica na Pituba e o telefone para contato é o 71996827498. Muito obrigado, doutora.